Já atendeu um paciente e ficou na dúvida, será que esse paciente precisa de um tratamento específico por conta do hipotireoidismo que ele apresenta? Ou ficou na dúvida, de repente, da avaliação desse paciente, no acompanhamento também? Pois bem, hoje eu vou te mostrar vários pontos em relação a isso, para que você nunca mais tenha dúvidas. Meu nome é Linda Via, sou nutricionista, mestre e doutora em Fisiologia Humana pela USP, e nesse canal eu ensino nutrição baseada em evidência científica. Vamos lá, então, começar a falar sobre um posicionamento bem importante da SBEM, que é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. É um posicionamento, está aqui nas minhas mãos, no meu computador, na verdade, que fala o seguinte: posicionamento oficial da SBEM sobre a utilização dos testes de função tireoidiana na prática clínica. Então, não é uma fala minha, é uma fala da SBEM. Vejam só, mensuração de TSH nos nossos pacientes tem sido utilizada como triagem do diagnóstico, lembrando que o diagnóstico é feito pelo médico, de disfunção tireoidiana. Perfeito? E também acompanhamento desse paciente. Lembrando que você vai acompanhá-lo, assim como você, o médico também, irão acompanhar o tratamento e fundamental. Tratamento nutricional é determinante absoluto nessa condição clínica de hipotireoidismo. Voltando. Paciente também acima de 35 anos, igual ou mais 35 anos, esse paciente deve ser avaliado, certo? Sempre. Então, quando você encontra um paciente com 35 anos ou mais, ele deve ser avaliado. Vejam só, ele fala pra gente também, Sven, fala o seguinte: da triagem desse paciente deve também ser feita em pacientes que têm uma história prévia de alguma disfunção tiroidiana. Paciente que teve bócio, com, de repente, alguma cirurgia prévia na tireoide, pacientes com doenças autoimunes, como, por exemplo, diabetes mellitus tipo 1, vitiligo, anemia perniciosa, entre algumas medicações, lítio, agentes contrastados, história familiar de doença tiroidiana. Além disso, o paciente que apresenta depressão, apneia do sono, entre outros pontos aqui. Então, todos esses pacientes devem ser avaliados para hipotireoidismo e para hiper também, por que não? Porque o hiper é mais comum, né? Mas o hiper também, ele pode existir. Outro ponto fundamental, cautela e muita atenção. Parece que está na moda por aí falar que todo mundo tem hipotireoidismo subclínico. Muita atenção você que é médico, muita atenção você que é nutricionista. Afinal, cautela. Nem sempre é assim. Vejam que nós temos um valor de referência que para todo exame ele existe, né? Seja uma vitamina D ou seja um TSH. E além disso, vejam que esse posicionamento traz para a gente que o TSH ele é o mais importante para essa avaliação. E logo em seguida, o T4 livre. O que eu quero dizer com isso? Que nós podemos sim ter avaliações expressivas em relação a hipotireoidismo reais, com toda certeza. Existe um hipotireoidismo que realmente é real? Claro, com toda certeza. A questão é, quando nós temos aqui, exemplo, imagina que essa faixa é um valor de referência. Para qualquer exame eu tenho essa faixa. A questão é, quando eu falo que é um hipotireoidismo real, presente mesmo, eu tenho uma elevação de TSH, normalmente, né? E, consequentemente, nós temos uma redução na produção desses hormônios tiroidianos caso o hipotireoidismo seja primário, que seja uma função inadequada da tireoide. Lembrando que nós também podemos ter, de modo um pouco mais incomum, mas existe, o hipotireoidismo que é central. Então, a alteração acontece lá na hipófise. Vejam que nós temos aqui valor de referência. E é por conta disso que algumas pessoas podem ter realmente um TSH desregulado, porém, o hormônio T4 livre ainda está dentro da faixa de referência, mas ele está capengando, sabe? Ele está bem ali na extremidade, caindo. Ainda está dentro da referência, mas está quase fora. E aí, para essa questão de se, então, é um hipotireoidismo subclínico. Até porque, para quem está fora do valor de referência, seria um hipotireoidismo clínico, de fato. Mas atenção e muita atenção, porque se você não observar direito, você pode talvez, entre aspas, condenar uma pessoa a ter um hipotireoidismo e tratá-la com medicação, levotiroxina, pura T4, para a vida toda sem
precisar em alguns momentos, em algumas ocasiões, algumas pessoas, na verdade. Então, realmente, tem algumas pessoas que têm realmente o hipotireoidismo e são tratadas, claro que sim. Mas algumas dessas pessoas talvez não precisariam desse tratamento. Talvez não tenham realmente um hipotireoidismo. Isso deve ser muito bem avaliado, nutricionista e médico, obviamente. Por que eu digo isso? Nós temos vários documentos, inclusive esse posicionamento da SBEM, que fala o seguinte: quando encontrar algum tipo de alteração condizente com TSH alterado, T4 livre alterado, é importante observar que é importante, então, fazer uma reavaliação dessa pessoa em 3 meses, para identificar se existiu melhoria após tratamento nutricional também, acompanhamento do paciente. Sabe por quê? Para algumas ocasiões, nós temos elevação ou redução de TSH. Eu vou te falar algumas aqui. Vou te mostrar então que é um artigo científico da Journal Thyroid Research de 2019, 2022, que traz para a gente o seguinte: nós podemos ter elevação de TSH em algumas ocasiões, como obesidade, especialmente mórbida, idade mais avançada, mulheres têm elevação maior do que homens, suplementos alimentares em excesso, é claro, cálcio, ferro e iodo, soja em excesso, não estou dizendo que é uma porção de soja por dia. E depende, claro, de cada pessoa, né? Mas mesmo assim, são quantidades muito expressivas, realmente. Mais de meio quilo de soja por dia. E, além disso, redução de TSH em algumas ocasiões, como, por exemplo, utilização de metformina, gestação. Além disso, agonistas dopaminérgicos que o paciente pode utilizar por alguma condição. Glicocorticoides. Além disso, inibidores da bomba de próton, que é muito comum, aquele paciente que tem gastrite utiliza. Enfim, então vejam que isso pode existir. Outra questão, nós podemos também ter, inclusive vou te mostrar um artigo científico que é esse aqui, que traz pra gente uma conexão com bisfenol alterando TSH e T4 livre. Então vejam só que esse artigo científico traz pra gente uma conexão entre bisfenol, presente no plástico, sabe? Presente em copo, presente em, enfim, Tupperware e por aí vai, que apresenta, então, bisfenol. Nós podemos ter uma correlação desse consumo com alteração em TSH e em T4. Outros pontos fundamentais. A glândula tireoide, ela depende muito de vários nutrientes, especialmente selênio, ferro, iodo em quantidade ajustada. Além disso, zinco, magnésio são fundamentais para a função tiroidiana. Para aquele paciente saudável, com certeza, e para aquele paciente que já foi diagnosticado com hipotiroidismo, ele precisa de um ajuste nutricional sempre, para que cada vez mais ele tenha um ajuste adequado, para que o médico não precise subir a dose da levotiroxina, por exemplo. Então, essa função ela é determinante, ela é fundamental para esse paciente. E eu digo isso porque qualquer paciente precisa desse ajuste. E vejam só, você vai encontrar paciente seu que talvez tenha um TSH alterado por conta de alguma alteração em medicação, alteração clínica, falta de nutrientes, e talvez a gente ache que ele tenha um hipotireoidismo subclínico, ou até mesmo clínico, né? Então cautela com isso, muita cautela. Faça uma parceria com um bom endocrinologista para que vocês avaliem juntos. Será que realmente é uma alteração assim que pode ser de algum fator que esse paciente apresenta? Eu só vou saber isso numa avaliação de anamnese. Como te falei, né? De repente o paciente usa metformina. Metformina altera TSH. O paciente tem obesidade mórbida, altera TSH. O paciente usa glicocorticoide, altera TSH. O paciente tem carência de ferro, anemia ferropriva, altera o TSH. Então veja que por conta disso, muita atenção em não sair achando que todo paciente tem realmente um hipotireoidismo subclínico. Isso deve ser avaliado de modo muito aprofundado, juntamente com parceria com endocrinologista. E, por conta disso, é fundamental exclusão de bisfenol. Quanto mais alimentos que não tenha plástico na sua composição, sabe? Melhor. Não
deixar estocado o alimento no plástico, não transportá-lo e por aí vai. Isso é um ponto importante para a gente. Então, todas essas correções devem ser feitas e depois, em 3 meses, reavaliação dos exames bioquímicos, para que assim a gente verifique se o paciente teve uma melhoria em TSH e em T4 livre e, consequentemente, existir tratamento adequado para isso, tanto nutricional quanto medicamentoso. Agora, conta para mim aqui, você tem algum paciente nessa situação? Já atendeu algum paciente assim? O que foi feito? Me conta mais para que eu saiba mais sobre o que você faz na prática clínica. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha com mais gente para que mais pessoas sejam aí contaminadas pela nutrição de boa qualidade. E até o próximo vídeo.